Num estacionamento escuro de um hotel, a amante puxou o casaco de uma mulher grávida e provocou um tropeço que revelou tudo o que o marido tentava esconder. O que era para ser um encontro secreto transformou-se numa cadeia imparável de verdade e consequências. A mulher grávida, longe de perder o controle, manteve-se serena e protegida por câmaras que registravam cada segundo. As mentiras ruíram perante a evidência, enquanto a tensão aumentava e o engano se tornava impossível de sustentar. O que se seguiu foi uma queda pública, uma busca por justiça e uma história onde a verdade acabou por ser mais forte do que o medo. O estacionamento subterrâneo do Hotel Grand Meridian quase sempre estava cheio às sextas-feiras à noite, ocupado por hóspedes em trajes elegantes e funcionários a descarregar caixas de vinho, com manobristas a moverem-se rapidamente sob as luzes amarelas. No entanto, naquela noite, havia um silêncio incomum que cobria toda a extensão do concreto. Só se ouvia o zumbido mecânico dos ventiladores e o gotejar ocasional da condensação a chocar contra os pilares. As grades metálicas da parede vibravam suavemente a cada ciclo do ventilador industrial, criando um ritmo constante que parecia demasiado tranquilo para o que estava prestes a acontecer. Ela entrou nesse silêncio. A mulher grávida, vestida com um vestido cinzento carvão de gestante e um trench coat bege que lhe chegava quase às panturrilhas, caminhava devagar, mas com determinação. Com 18 semanas de gravidez, movia-se com o equilíbrio cuidadoso que as futuras mães desenvolvem naturalmente. A sua mão repousava sobre o abdômen, não por medo, mas como um gesto instintivo que tinha adotado nas últimas semanas. O leve frio do estacionamento roçou as suas pernas expostas, e ela exalou suavemente. Ela deveria encontrar o marido no andar de cima, depois de ele terminar uma reunião tardia. Mas o sistema de navegação do seu carro mostrava que ele tinha estacionado naquele mesmo local 30 minutos antes. Ela pensou que era um mal-entendido, talvez uma mudança de planos que ele não tinha conseguido explicar. No entanto, quando saiu do elevador e viu uma caminhonete familiar estacionada num canto, algo dentro dela parou. Ao lado da caminhonete estava uma mulher sob a luz fraca do teto. Era uma mulher chamativa, alta e segura, num vestido bordô justo que realçava a sua figura. O cabelo caía em ondas brilhantes sobre os ombros, a resplandecer sob a luz âmbar. Ela estava meio virada, a falar com alguém cujo corpo estava escondido pela porta aberta do passageiro. Quando a mulher grávida deu mais um passo, o marido apareceu no enquadramento. Ele estava apoiado na caminhonete, com a cabeça inclinada, como se tivesse estado a sussurrar algo à mulher ao seu lado. Tinha as mangas arregaçadas e a gravata solta. Não parecia um homem que acabara de sair de uma reunião. Parecia alguém que estava à espera, alguém que não esperava interrupções. O som dos seus saltos no concreto não era alto, mas naquele lugar quase vazio, ecoou o suficiente para chamar a atenção deles. A amante virou-se primeiro. A sua expressão congelou. Os lábios pintados separaram-se. A sua postura ficou tensa, e um vislumbre de pânico cruzou os seus olhos. O marido reagiu meio segundo depois. As suas sobrancelhas ergueram-se com uma mistura de surpresa e culpa antes de tentar fingir neutralidade. A mulher grávida parou a poucos metros. Não levantou a voz. Não correu na direção deles. Simplesmente olhou para eles com uma calma mais perigosa do que a raiva. Não esperava encontrá-lo aqui, disse com voz firme e controlada. O marido afastou-se um pouco da caminhonete, dando um passo na direção dela. O que fazes aqui embaixo? Pensei que estavas em casa. Estava em casa, respondeu ela. Depois verifiquei a localização que me enviou.
Dizia que estava aqui há 30 minutos. Decidi vir. A amante não conseguiu conter a sua agitação. Deu um passo brusco, os saltos a ecoar no concreto. Seguiu-o. Foi isso que aconteceu. Não finja o contrário. A mulher grávida não olhou para ela imediatamente. Manteve o olhar fixo no marido. Não estou aqui para brigar. Só quero a verdade. Essa frase mudou o ambiente. A amante endureceu o rosto. As suas mãos fecharam-se em punho. Olhava da esposa para o marido, com pânico misturado com fúria territorial. A calma da esposa fazia-a sentir-se encurralada de uma forma que não podia aceitar. Não sabe de nada, cuspiu a amante. Não haja como se fosse tão esperta. Só quer arruinar o que ele tem agora. O maxilar do marido ficou tenso. Chega, isso não ajuda. Mas a amante não ouvia. Ela mente, faz isso de propósito. Quer atenção porque está grávida e acha que isso lhe dá o direito de controlá-lo. A mulher grávida finalmente olhou para ela, sem perder a calma. Quero a verdade, nada mais. A amante soltou uma gargalhada amarga que ecoou nas paredes. Verdade? A única coisa que quer é um espetáculo. A esposa negou com a cabeça. Se quisesse um espetáculo, teria gritado ao entrar. Esse comentário caiu como uma pedra em água parada. Os olhos da amante arregalaram-se, com medo e raiva. O seu olhar baixou para o bolso do casaco da esposa, onde a forma de um telefone se marcava levemente sob o tecido. O marido também notou. Espera, está a gravar isto. A esposa não se moveu. Não. Mas não preciso. Acima deles, no alto de um pilar, uma pequena câmara de segurança piscava com uma luz vermelha constante. Nenhum olhou para ela. Nenhum se apercebeu de quanto já tinha gravado. O estacionamento permaneceu quieto, com um silêncio tão pesado que parecia capaz de engolir toda a verdade que estava prestes a ser revelada. Durante um longo momento, nenhum se moveu. A mulher grávida ficou com uma mão a segurar suavemente a sua barriga sob o trench coat bege e a outra relaxada ao seu lado. A calma no seu rosto era inquietante dentro do frio concreto do estacionamento. Não era a calma de alguém confuso ou surpreendido, mas de alguém que sabia mais do que mostrava. Essa serenidade fez o pânico da amante aguçar-se como uma lâmina. O marido foi o primeiro a quebrar o silêncio. Passou a mão pelo cabelo, olhando da esposa para a amante. Parecia um homem a tentar construir uma explicação rápida o suficiente para se adaptar à situação. Mas cada versão desmoronava antes de a proferir. Deu um passo cauteloso na direção da esposa, como se temesse assustá-la. Olha, deixa-me explicar, disse. Isto não é o que parece. Não quero que te alteres. Não é bom para ti, nem para o bebê. A voz dele tremeu no final. Ele próprio notou. A amante olhou para ele com incredulidade. As sobrancelhas erguidas com expressão quase insultada. A sério? Preocupa-se com ela? Depois de tudo o que me disse? Ele estremeceu levemente, o que só alimentou a fúria dela. A esposa manteve o olhar fixo. Não estou alterada, respondeu suavemente. Só quero a verdade para saber como seguir em frente. Isso é tudo. O seu tom era controlado, quase clínico. Não era uma súplica. Era a frase de alguém que já esperava o pior. Essa calma atingiu a amante com mais força do que qualquer acusação. Algo naquelas palavras fê-la sentir-se exposta, como se a mulher grávida fosse quem tinha o controle da situação. Não ela. Não finja que é melhor do que isto, soltou a amante com um estalo de língua. Deu mais um passo, os saltos a ecoar alto. Desceu aqui de propósito. De certeza que já tinha o telefone pronto para nos gravar desde o início. A esposa não desviou o olhar. Disse que não estou a gravar. A amante bufou, abanando a cabeça. Claro!
e entrou neste lugar no momento perfeito por acaso. Não é um lugar privado, respondeu a esposa. É o estacionamento do hotel. A sua honestidade tranquila só tornou a amante mais frenética. O marido tentou de novo, estendendo a mão para a esposa. Podemos, por favor, subir e conversar. Este não é o lugar. Ela não se moveu. Por que é que está aqui embaixo? A sua reunião era no salão do piso superior. Ele engoliu em seco. Acabou mais cedo. Só precisava de ar. A amante soltou uma risada amarga que retumbou no concreto. Ar? É assim que chamamos a isso agora? Para lá, sussurrou ele. Só está a piorar as coisas. Ela virou-se para ele com os olhos arregalados, furiosa. Eu é que estou a piorar as coisas. Ela apareceu aqui. Ela está a criar tudo isto. E agora age como se quisesse protegê-la. A mudança aconteceu rapidamente. O pânico da amante transformou-se em algo cru, instável. O seu peito subia e descia com respiração acelerada. Os seus dedos apertaram a clutch com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A esposa notou e instintivamente colocou uma mão sobre o seu ventre. Não por medo, mas por reflexo. Neste ponto da gravidez, por volta das 18 a 20 semanas, o seu centro de gravidade já tinha mudado. Qualquer movimento brusco perto dela ativava um gesto protetor. A amante viu e interpretou mal. Aí está. Faz isso outra vez, sibilou a amante. Está a tocar no casaco sempre que quer verificar o telefone. O marido negou com a cabeça. Não está a gravar nada. Sim, está, eu sei. Quer provas para o arruinar. Quer vantagem na custódia. Quer dinheiro. Quer tudo. A esposa piscou lentamente, sempre calma. Não preciso de vantagem. Se disser a verdade, isso basta. A amante explodiu. Pare de falar como se soubesse tudo. A sua voz tremia, não de medo, mas de perder o controle. Perder uma narrativa que pensava ter assegurada. Essa frase simples caiu como gasolina sobre fogo aberto. Nela, a amante entendeu que era a única a perder o controle, a única a levantar a voz, a única a agir irracionalmente. E isso era intolerável. Faz isso de propósito, cuspiu a amante. Acha que é melhor do que eu? Nunca disse que era. Não precisa de dizer, gritou. Vê-se na sua cara. A esposa manteve-se firme. Só peço honestidade, nada mais. A amante sentiu o chão mover-se sob si. A sua relação com o marido, que pensou controlar, de repente parecia frágil. O facto de ele não a defender a enlouquecia ainda mais. Olhou para o marido novamente. Diga alguma coisa. Diga-lhe para ir embora. Diga-lhe que não tem o direito de estar aqui. Ele abriu a boca e depois fechou-a. Não falou. Não podia. Esse silêncio disse tudo. A amante viu a mudança nos olhos dele. A sua preocupação instintiva pela esposa, a sua culpa, a sua dúvida, e percebeu imediatamente. Não era a ela que ele queria proteger. Ira, humilhação, medo e desespero misturaram-se no seu peito. Avançou demasiado rápido para a esposa reagir. Os seus saltos rangeram no concreto. A esposa recuou com um pequeno sobressalto, mais por instinto do que por medo. E no alto, a luz vermelha da câmara continuava a piscar, captando cada segundo daquele desastre crescente. O estacionamento permaneceu em silêncio, exceto pelo eco da última respiração aguda da amante e o zumbido dos ventiladores. A calma antes da próxima tempestade. A amante estava agora a apenas alguns passos da mulher grávida. A sua respiração era cortante, irregular, como se cada inalação trouxesse outra vaga de pânico que não conseguia conter. O estacionamento continuava frio e vazio, com os pilares de concreto a amplificar a tensão. Nada se movia, nem os carros estacionados,
nem o pó suspenso sob a luz. Só eles os três, e o pequeno piscar vermelho da câmara no alto. O marido colocou-se entre as duas instintivamente, levantando a mão na direção da amante para tentar acalmá-la. O seu rosto tinha a expressão esgotada de alguém que tinha perdido o controle de uma situação que antes pensava gerir. A sua voz tremeu quando falou, tentando proteger uma imagem que já não podia sustentar. As duas têm que parar. Isto não vai acabar bem. A amante ignorou-o. A sua atenção estava totalmente fixada na esposa, como se a presença do vestido cinzento e do trench coat bege ameaçasse as mentiras frágeis que tinha construído durante semanas. Tu planeaste isto, acusou com voz trêmula. Vieste aqui para fazê-lo parecer mal. Queres uma briga. É isso que queres. A mulher grávida não recuou, não se defendeu, não levantou a voz. Falou com suavidade, uma suavidade que obrigava a ouvir. Vim porque a localização dele dizia que estava aqui. É tudo. Não esperava encontrá-los assim. O marido fechou os olhos por um segundo, um pequeno gesto de culpa que a amante detetou no instante. Ela virou-se para ele. Diga-lhe o que me disse. Diga-lhe que só estávamos a conversar. Ele hesitou. Essa dúvida foi um golpe. A amante forçou a voz. Diga alguma coisa. Ele engoliu em seco. Só estávamos a conversar, nada mais. A mentira ficou suspensa no ar como fumo. Pesada, evidente, impossível de esconder. A esposa não reagiu com surpresa, nem com raiva. Não chorou, nem levantou a voz. Só piscou. E essa aceitação silenciosa fez a amante sentir-se pequena, exposta. O silêncio prolongou-se tanto que o zumbido dos ventiladores pareceu intensificar-se. Acredita nele? Perguntou a amante com voz tensa. É isso que quer ouvir? Porque ele está a tentar. Disse-me que isto era temporário. Disse-me que ia deixá-la. Disse-me que já não eram nada, só precisavam de tempo. O marido ficou imóvel. Para já, sussurrou ele. Não diga isso. A amante arregalou os olhos com dor e fúria. Por quê? Por que ela está aqui? Por que agora se importa com o que ela pensa? A esposa olhou para o marido. Não com fúria, mas com uma decepção tranquila que o desarmou completamente. Isso é verdade? Disse isso? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio foi a única resposta honesta que tinha. A esposa mudou de postura com um movimento natural para alguém a meio da gravidez. A sua mão voltou para o abdômen. Não era fraqueza. Era cuidado. Mas a amante interpretou no instante. Olhe para ela. Faz isso outra vez, sibilou. Toca na barriga para o manipular. Faz isso sempre. A esposa ergueu as sobrancelhas. Tenho 18 semanas. É um gesto instintivo, não manipulação. A amante bufou, embora o som se tenha quebrado. É tão calculista. Quer que todos a vejam como a vítima? Esse é o seu jogo. Não, disse a esposa com suavidade. Só quero honestidade. Se isso me faz parecer uma vítima, é por causa do que vocês fizeram, não por causa do que digo. A frase era tão suave quanto contundente. A amante sentiu o rosto a arder. A esposa não tinha gritado nem insultado, só tinha usado a lógica. E a lógica tirava-lhe qualquer terreno emocional. O marido deu um passo na direção da esposa. Podemos conversar lá em cima. Por favor, não precisa deste estresse. Esse pequeno gesto de preocupação foi o ponto de ruptura. A amante virou-se para ele com incredulidade. Preocupa-se com ela? Nem sequer verificou se eu estava bem antes. Mas com um olhar para ela, age como se fosse a única que importa. Ela está a carregar o meu filho, disse ele sem pensar. A amante ficou imóvel. O seu rosto encheu-se de fúria e dor. O seu filho? Repetiu. Claro, volta sempre a isso. A esposa inalou lentamente. Não quero brigar consigo. Só quero entender o que tem estado a acontecer.
Esse tom, cuspiu a amante. Pare de falar, como se estivesse no controlo. Não está. Acha que ganha porque está calma? É patético. A esposa não reagiu. Em vez disso, perguntou: há quanto tempo isto acontece? O marido fechou os olhos. A amante respondeu primeiro: 1 mês. Talvez mais. Ele disse-me coisas, promessas, que não era feliz. A esposa absorveu essa informação em silêncio. A sua calma não se quebrou. Então sabiam que estava errado. A amante cerrou o maxilar. Escondíamo-nos por sua causa. Ele não queria magoá-la. Sentia-se culpado. Então ambos sabiam o que estavam a fazer, disse a esposa. O marido insistiu: por favor, chega, não aqui. É o lugar que vocês escolheram, respondeu ela. A amante tremeu. Deu um passo em frente, demasiado rápido. Pare de agir como se fosse melhor do que eu, disse entre dentes. A esposa não se moveu. Nunca disse que era. Essa frase simples encurralou-a mais do que qualquer insulto. O seu olhar baixou novamente para o ventre da esposa, para o suave inchaço sob o vestido cinzento. Viu-o como símbolo de triunfo, e algo dentro dela quebrou. Acha que ganhou porque está grávida? Murmurou. Mas não ganhou nada. O marido estendeu a mão. Por favor, acalme-se, isto está fora de controlo. Era verdade, mas a amante já não importava. Sim, está, eu sei. Quer provas para o arruinar, quer vantagem na custódia, quer dinheiro, quer tudo. E no alto, a câmara continuou a gravar cada respiração instável, cada palavra quebrada e cada mentira a desmoronar-se. O estacionamento parecia prender a respiração. O instante antes de tudo se quebrar, finalmente. A amante estava tão perto agora que o marido podia sentir a tensão a emanar dela em ondas. Parecia alguém a lutar 2 batalhas ao mesmo tempo. Uma contra a verdade que não queria aceitar e outra contra a calma inabalável da mulher grávida que estava à sua frente. O estacionamento parecia mais frio. O ar sabia a metal. Cada respiração ecoava contra o concreto. A esposa continuava firme, com os pés bem plantados e os ombros relaxados sob o seu trench coat bege. Segurava o ventre com naturalidade, um gesto próprio de alguém com 18 a 20 semanas. A sua postura não era desafiadora nem agressiva. Estava apenas de pé, a cuidar do seu equilíbrio, como o seu médico lhe tinha recomendado. Não procurava provocar nada. Não era imprudente. Apenas mantinha o seu lugar. Mas a amante interpretava cada gesto tranquilo como provocação, cada resposta serena como reproche, cada respiração firme como um escárnio. Pare de me olhar assim, disse a amante de repente. Acha que está calma, mas está a julgar-me a cada segundo. Não a estou a julgar, respondeu a esposa suavemente. Só estou a fazer perguntas. Por favor, bufou a amante. Está a agir como uma santa. É repugnante. O marido levantou as mãos, desesperado. Já chega. Isso não ajuda. A sério. Podemos conversar lá em cima. A amante não se moveu. Os seus olhos voltaram para o bolso do casaco da esposa. Tenho seu telefone. Eu sei. Está a gravar-nos. Não estou a gravar, disse a esposa. Sim, está, insistiu. Vejo na sua cara. A esposa inalou lentamente. Há uma câmara mesmo por cima de nós. Não preciso do meu telefone. Essa frase atingiu a amante como um impacto físico. A sua cabeça moveu-se bruscamente para cima. Os seus olhos detetaram o brilho da câmara no alto do pilar. A pequena luz vermelha piscava tranquila, sem pressa, sem nervosismo. Tinha visto tudo desde o início. A discussão, o tom, os gestos, cada reação.
A amante sussurrou. Não. O marido murmurou. Meu Deus. A esposa não disse nada. A amante recuou um passo. Depois avançou. Depois parou. A sua respiração tornou-se irregular. O seu peito subia e descia com ansiedade pura. O seu rosto deformou-se numa expressão entre o medo e a fúria. Arruinou tudo, disse a esposa. Tudo. A esposa respondeu com calma. Não fiz nada. Apenas caminhei até aqui. Entrou de propósito, gritou a amante. Planeou isso? Não planeei, disse a esposa. Mas a verdade sairia mais cedo ou mais tarde. As mãos da amante tremiam. A sua voz quebrou-se. Acha que é perfeita porque está grávida, porque ele tem pena de si, porque o faz sentir culpado. O marido tentou aproximar-se, mas ela empurrou o braço dele sem o olhar. Acha que a sua gravidez a torna intocável, continuou a amante. Mas não é assim. A esposa piscou. A minha gravidez não tem nada a ver com isto. Claro que tem, gritou a amante. Tudo se resume a esse bebê. Tudo. Tu não queres a verdade. Queres compaixão. Queres que ele corra atrás de ti. Queres ganhar. A esposa negou com a cabeça. Quero honestidade. Pare de dizer isso, gritou a amante. A sua voz ecoou por todo o estacionamento. O eco preencheu os espaços vazios entre os carros, e esse grito escondeu o rápido ranger dos seus saltos quando avançou demasiado depressa. O marido reagiu. Espera. A amante não esperou. Estendeu a mão na direção da esposa, apontando para o bolso do trench coat, onde pensava que estava o telefone. O seu movimento não foi elegante nem planeado. Foi impulsivo, caótico e alimentado pelo medo. A esposa tentou recuar, mas foi um segundo tarde. A mão da amante agarrou a borda do trench coat. Os seus dedos fecharam-se com força. Puxou. O corpo da esposa reagiu como qualquer corpo grávido quando se desequilibra. Deu um pequeno suspiro e perdeu a estabilidade. O seu centro de gravidade, já deslocado para a frente, fê-la tropeçar mais facilmente. Procurou apoio num pilar próximo, mas a amante continuava a puxar. Larga, disse a esposa, respirando com dificuldade. Não, gritou a amante. Dê-me o seu telefone. Eu disse que não estou a gravar. Mentira. O marido tentou intervir. Para, larga-a agora mesmo. Mas a amante já estava fora de si. O seu aperto ficou mais forte. A esposa tentou dar outro passo atrás, mas o seu salto escorregou ligeiramente no concreto liso. Não foi uma queda completa, apenas um desequilíbrio. O seu ombro chocou contra o pilar enquanto procurava estabilidade. Não foi violento. Não foi um empurrão com força bruta. Mas foi uma agressão, e suficiente para causar perda de equilíbrio. Suficiente para fazer a esposa soltar um pequeno grito. Suficiente para o marido gritar o nome dela. Suficiente para a amante levar as mãos à boca. Suficiente para a câmara registrar tudo com clareza. A esposa segurou-se antes de cair completamente. Respirou com força, uma mão no pilar e a outra sobre o ventre. O seu coração batia rápido, reação normal em grávidas depois de um susto, mas estava consciente, estável. A amante deu um passo atrás, horrorizada. Eu não queria fazer isso. Ela moveu-se. Ela moveu-se. O marido virou-se para ela, pálido. O que é que se passa consigo? A amante negou várias vezes. Ela provocou-me. Ela agarrou-me primeiro. Não agarrou, respondeu ele. A câmara viu tudo. A esposa endireitou-se lentamente. Não sentia dor. Não sentia contrações. Não sentia alarme físico. Sabia os sintomas de emergência. Tinha aprendido a reconhecê-los. Não encontrou nenhum. Exalou lentamente. Estou bem, mas isto tem que acabar. A amante olhou de novo para a câmara. A luz vermelha continuava a piscar com serenidade cruel. Não,
sussurrou. Não. O marido não disse nada. A verdade já não precisava de palavras. E o estacionamento, por fim, libertou a respiração que tinha estado a prender. Durante vários segundos, o estacionamento ficou envolto num silêncio atordoado. As luzes fluorescentes zumbiam no alto. Os ventiladores continuavam com o seu ruído constante, mas nada disso importava. A única coisa real era a respiração trêmula da amante e a respiração lenta e controlada da mulher grávida, que continuava apoiada com uma mão no pilar de concreto. A esposa manteve a palma no pilar até recuperar completamente o equilíbrio. O seu obstetra tinha lhe explicado que as mudanças bruscas de postura podiam causar tonturas no segundo trimestre. Ela demorou um momento a estabilizar-se. A outra mão ficou sobre o seu abdômen, à procura de qualquer sinal irregular. Não encontrou nenhum. Não havia dor. Não havia tensão. Não havia cãibras. O seu coração batia rápido, sim, mas era a adrenalina natural do susto, não um sintoma perigoso. O marido permaneceu perto, dividido entre vigiá-la e enfrentar a amante. A sua voz era fraca, cheia de preocupação. Tenha certeza que está bem? Está tonta? Dói-lhe alguma coisa? Estou bem, disse ela, mais serena do que se sentia. Só me dê um momento. A amante recuou um passo, com os olhos arregalados e os lábios trêmulos. Eu não a empurrei. Não o fiz. Ela tropeçou. Agarrou-me primeiro. Está a mentir. Ela não lhe tocou, respondeu o marido com dureza. Você agarrou o casaco dela. Estava a tentar tirar-lhe o telefone. A amante negou repetidamente, cada vez mais rápido. Não. Ela provocou-me. Quer fazer-me parecer mal. Quer que pensem que a magoei. A esposa inalou profundamente. Não preciso que ninguém pense nada. Essa câmara viu o que aconteceu. A amante ficou tensa, como se a palavra câmara a tivesse atingido. O seu olhar subiu de imediato para a lente preta no teto. A luz vermelha piscava, registrando cada gesto, cada palavra, cada desculpa, quebrada. Antes que a amante reagisse, ouviram-se passos, passos firmes. Depois uma voz. Com licença, está tudo bem aqui? Um segurança do hotel dobrou a esquina, lanterna na mão, embora não precisasse dela. A cena estava bem iluminada. Observou a mulher grávida apoiada no pilar, o marido ao lado dela e a amante vários passos atrás, a tremer. Os seus olhos mostraram preocupação imediata. Ouvi vozes elevadas no monitor, disse. O sistema detetou movimento incomum nesta área. Precisam de ajuda? O marido abriu a boca, mas a esposa falou primeiro, com um tom firme, sem drama. Sim, perdi o equilíbrio porque ela me agarrou. Estou bem, mas deve ser registrado. A amante ofegou, a voz aguda. Ela mente. Está a fingir. Quer que o senhor sinta pena dela. O segurança levantou a mão. Por favor, fiquem onde estão. Ninguém está detido, mas preciso de avaliar o que aconteceu. Olhou para a esposa. Está grávida, senhora? Sim, respondeu. 18 semanas. O segurança mudou a sua atitude no instante. Mais sério, mais cuidadoso. Devo fazer-lhe algumas perguntas. Alguma tontura? Dor abdominal? Alguma queda ao chão? Não, disse ela. Só perdi o equilíbrio por um momento. Segurei-me antes de cair. Certo, mas por protocolo devo recomendar avaliação médica. Quando há uma mulher grávida envolvida num incidente físico, é obrigatório. Está bem, disse a esposa. Eu entendo. O marido assentiu rapidamente. Vamos fazer o que for necessário. A amante deu um passo atrás, pálida. Estão a agir como se eu a tivesse atacado. Ela está de pé, está a falar, está perfeitamente bem. A esposa olhou-a fixamente. Eu disse que estou bem. Isso não muda o que aconteceu. O segurança manteve a voz neutra. A câmara confirmará a sequência.
Este hotel tem vários ângulos neste estacionamento. A amante estremeceu. O segurança continuou. Preciso que permaneçam aqui enquanto inicio o relatório. O gerente está a caminho. A amante encostou-se à caminhonete. Não podem fazer isto. Eu não fiz nada. Ela tocou-me primeiro. Vão ver. Outro par de passos aproximou-se. Um homem de fato cinzento escuro e um distintivo do hotel chegou com um tablet. O gerente acenou com a cabeça e verificou o seu tablet. As gravações da câmara 3B já foram arquivadas. A detecção de movimento ativou a gravação automática. A gravação cobre os últimos 30 minutos. Não pode ser apagada. O marido soltou um suspiro derrotado. Pare de mentir, por favor. O gerente olhou para a amante brevemente. Deixarei que as imagens falem por si. Depois, virou-se para a esposa. Deseja que chamemos os paramédicos ou prefere ir ao seu obstetra? Ela refletiu um momento. Prefiro que os paramédicos me examinem primeiro, por segurança. É a decisão correta, disse ele. Chegarão em minutos. A amante levou as mãos à cabeça. Isto é uma loucura. Ela está a fingir. Quer atenção. A esposa não a olhou. Quero documentação. Nada mais. O marido aproximou-se, embora sem lhe tocar. Sinto muito, sussurrou. Ela não respondeu. As sirenes começaram a ouvir-se ao longe. O segurança falou suavemente. Por favor, fiquem aqui até que os paramédicos cheguem. A câmara por cima deles piscou mais uma vez. Uma testemunha muda. Uma testemunha implacável. Na frieza do estacionamento, as consequências começavam a tomar forma. O eco das sirenes desvaneceu-se enquanto os paramédicos levavam a maca de volta para o elevador. Tinham examinado a mulher grávida com precisão meticulosa. A sua pressão arterial estava um pouco elevada devido ao estresse, mas dentro de um intervalo seguro. O seu pulso estava rápido, o que era normal após uma situação tensa. O ritmo cardíaco fetal estava forte e estável, sem contrações, sem sangramento, sem sinais de alarme. Recomendaram um check-up com o seu obstetra nas próximas 24 horas e que ligasse de imediato se notasse algum sintoma novo. Ela assentiu. Conhecia bem os protocolos. O gerente do hotel tomou nota de tudo o que os paramédicos diziam, registrando cada detalhe no seu tablet. Em situações com mulheres grávidas, cada relatório devia ser exato. A precisão era essencial. A responsabilidade legal do hotel dependia disso, e estavam a seguir o procedimento sem saltar nada. Enquanto isso, a amante permanecia a alguns metros, a tremer, a murmurar negações a meias. O marido tinha a mão na testa, incapaz de olhar para nenhuma das duas. O seu casaco estava amarrotado, a gravata desfeita. Parecia um homem a desmoronar-se. A verdade tinha essa capacidade de despir as pessoas. Quando os paramédicos partiram, a esposa estava erguida, com as mãos apoiadas suavemente sobre o seu ventre, respirando de forma controlada. Sentia a exaustão que chega quando a adrenalina se desvanece, mas estava estável, e isso era o mais importante. O gerente aproximou-se com um tom profissional. Senhora, já asseguramos as gravações dos 3 ângulos relevantes. Precisarei da sua declaração antes de ir. Também a do segurança. Está bem, disse ela. Diga-me onde. Ele conduziu-a para um pequeno espaço ao lado do elevador. A área estava bem iluminada e uma câmara adicional vigiava de cima. Tinham colocado uma mesa provisória. O segurança estava preparado para registrar oficialmente o incidente. A esposa deu a sua declaração com clareza, sem exagerar nada. Descreveu a discussão. Explicou o momento em que a amante puxou o seu casaco. Contou como perdeu o equilíbrio e como nunca tocou na amante. O segurança assentia enquanto escrevia. Isto será carregado no sistema. A marca de tempo coincidirá com as câmaras.
Estará disponível para a polícia se a solicitarem. A amante ouvia com incredulidade crescente. Ela está a distorcer tudo. Está a fingir ser vítima para que acreditem nela. Nem sequer foi uma queda. Foi nada. O marido murmurou. Por favor, cale-se. Não, rosnou ela. Não me vai silenciar. Ela quer que o mundo acredite que ataquei uma grávida. Quer destruir-me. O gerente olhou para ela. As gravações mostram contato físico. Independentemente da intenção, o hotel deve reportá-lo. A voz da amante quebrou-se. A intenção importa. Eu não queria magoá-la. Sim, importa, respondeu ele. Mas o contato com uma mulher grávida que perde o equilíbrio é classificado como incidente de nível 1 e devemos informá-lo por lei. A amante cobriu o rosto com as mãos. O marido fechou os olhos. A esposa permaneceu em silêncio. O segurança imprimiu 3 cópias do relatório preliminar. A polícia provavelmente entrará em contato dentro de 24 a 48 horas, sobretudo porque há uma grávida envolvida. Fez o correto ao documentar tudo. A esposa assentiu. Eu entendo. Nesse momento, o seu telefone vibrou. Tirou o telemóvel por reflexo. Uma mensagem da sua amiga. É você? Seguida de um link. O seu estômago ficou tenso. Não fisicamente, mas emocionalmente. Abriu o link. Um vídeo de 30 segundos. Imagem granulada. Tirado de longe. Alguém mais. Tinha estado no estacionamento. O clipe mostrava o momento exato em que a amante puxava o trench coat e a mulher grávida cambaleava na direção do pilar. Não havia som, mas a imagem era suficiente. A sua amiga escreveu de novo. Já tem 40 mil visualizações. A esposa fechou o ecrã lentamente. Não precisava de caos. Não o queria. Mas os vídeos virais não pediam permissão. A amante observou-a com olhos cheios de medo. O que está a ver? O que fez? Publicaram nas redes, respondeu a esposa. Alguém gravou. A amante disse um insulto abafado. Planeou isso. Planeou tudo. Eu não fiz nada, disse a esposa com calma. O marido parecia em choque. Quem gravou isso? Certamente alguém que passou pelo estacionamento, disse o gerente. Aqui há pontos cegos para telefones, mas não para as câmaras do hotel. O segurança verificou o seu rádio. Senhor, já estão a taguear o hotel nas redes. Talvez precisemos de emitir um comunicado. A amante soltou um soluço desesperado. Isto é uma loucura. Ela está a fazer-me parecer uma criminosa. O gerente manteve a compostura. O vídeo não distorce nada. Coincide com as nossas gravações. A esposa apoiou uma mão no peito, respirando devagar. O bebê tinha se mexido várias vezes desde o incidente, o que era um bom sinal. O seu obstetra tinha lhe dito que o movimento fetal era um indicador importante de estabilidade. Agarrou-se a essa tranquilidade enquanto a tensão aumentava à sua volta. O gerente falou com suavidade. Deseja que a escoltemos até o seu carro? Sim. Obrigada. O segurança deu um passo em frente. Vou acompanhá-la. E recomendamos que evite qualquer interação com eles esta noite. A amante chorou. Está a destruir-me. A esposa olhou-a com cansaço, sem ódio. Não, destruiu-se sozinha. O segurança abriu caminho para o elevador. Enquanto a esposa caminhava, a luz vermelha da câmara voltou a piscar, certificando-se de registrar esse momento também. A difusão já tinha começado. Não havia volta a dar. Quando a mulher grávida chegou ao seu carro, acompanhada pelo segurança, o ar noturno parecia mais pesado do que quando tinha chegado. Abriu a porta com cuidado, sentou-se lentamente no banco do condutor e esperou que o seu pulso se estabilizasse antes de ligar o carro. Era um hábito que o seu obstetra lhe tinha ensinado. O estresse durante o segundo trimestre podia causar tonturas e ela não queria correr riscos. Colocou ambas as mãos no volante e respirou fundo. Uma vez, outra vez,
até que o seu ritmo cardíaco abrandou. Antes de arrancar, verificou o seu telefone. O vídeo de 30 segundos tinha triplicado as suas visualizações. Os comentários aumentavam mais rapidamente do que ela conseguia ler. Desconhecidos opinavam, debatiam, julgavam, alguns indignados pelo que viram, outros a acusar a amante, outros a especular sobre infidelidade com total certeza, sem conhecer ninguém na gravação. A percepção pública formava-se sempre rapidamente, sem esperar pelo contexto. Ela desligou o ecrã. Precisava de clareza. Já tinha passado por demasiado naquela noite. O segurança observou-a afastar-se até que as luzes traseiras desapareceram. Depois, regressou ao interior do hotel para lidar com as consequências. Não ficou surpreendido por encontrar o marido ainda no estacionamento com os ombros descaídos, a gravata solta e o olhar perdido no chão, como se esperasse respostas ali. A amante já não estava. O gerente tinha-a levado discretamente para um elevador de serviço para evitar um escândalo maior. Ela tinha gritado, chorado, negado e suplicado em menos de 10 minutos. Mas as políticas do hotel não mudavam por emoções alteradas. No elevador, a amante cobriu o rosto com as mãos trêmulas. "A minha vida acabou", murmurou. "Eles não entendem. As pessoas vão reconhecer-me." O gerente respondeu com voz profissional. "Senhora, o incidente já está nas redes sociais. Aconselho-a a procurar representação legal e a não fazer declarações por enquanto." A amante soltou um soluço quebrado. "Ela causou tudo isto. Ela quis arruinar-me." O gerente simplesmente disse: "A câmara mostra o que mostra." No estacionamento, o marido respondia a perguntas do pessoal de segurança. Respondia com meias verdades e frases incompletas. A sua imagem elegante tinha desaparecido. A noite tinha revelado quem ele era realmente. No andar de cima, a equipa de crise do hotel tinha se reunido num escritório atrás da recepção. 2 funcionários monitorizavam as redes sociais. Outro redigia um comunicado neutro, confirmação de um incidente, protocolos ativados, colaboração com as autoridades. Cada palavra era revista com extremo cuidado. A responsabilidade legal era uma linguagem que dominavam bem. Na manhã seguinte, a história estaria por todo o lado. Em casa, a mulher grávida tirou o trench coat e o vestido de gestante. Dobrou-os com calma, embora as suas mãos ainda tremessem pelo esgotamento emocional. Colocou a roupa sobre uma cadeira e deixou os seus dedos descansarem um segundo sobre o tecido. Ainda sentia o frio do estacionamento impregnado nela. Tomou um duche e deixou que a água morna relaxasse os seus músculos. Ao sair, viu um leve tremor nas suas mãos. Não era medo. Não era choque. Era simplesmente o corpo a eliminar a adrenalina. Normal. Esperado. O seu obstetra tinha lhe explicado que o corpo reagia assim, mesmo em eventos sem dano físico. Pousou uma mão sobre o seu abdômen e sussurrou: "Estamos bem." O bebê mexeu-se suavemente. Um movimento familiar, tranquilo, outro lembrete de que tudo estava em ordem. Depois de vestir o seu pijama, ligou o seu laptop. Não queria ler nada, mas precisava de saber o que enfrentaria pela manhã. O incidente já estava em vários sites de notícias locais, não em grandes cadeias, mas o suficiente para assegurar uma expansão maior com o passar das horas. Os títulos iam do sensacionalista ao respeitoso. Mulher grávida quase cai após confronto em estacionamento de hotel. Amante ataca esposa grávida durante encontro secreto com um executivo. Gravações de segurança confirmam incidente no Grand Meridian. Hotel emite protocolo de segurança após ocorrência com hóspede grávida. Os comentários eram ainda mais diretos.
Que bem ela lidou com a situação. Quem agarra uma grávida? Isso é errado. Essa amante parecia completamente fora de controle. E o marido? Que vergonha. O importante é proteger o bebê. Não há desculpas. A mulher sentiu um nó na garganta. Não queria ser símbolo de nada. Não queria ser exemplo nem vítima pública. Só queria clareza, segurança e privacidade. Mas os vídeos virais nunca pediam permissão. Noutra parte da cidade, a amante chorava numa sala privada do hotel. A sua maquilhagem estava arruinada e já não tinha o porte elegante de horas antes. No seu telefone, os comentários atingiam-na sem piedade. Está louca. Como se atreve a tocar numa grávida? Deve enfrentar acusações. A amante deixou cair o telefone e cobriu o rosto. Respirava de forma entrecortada, muito perto de hiperventilar. O marido apareceu minutos depois. A sua expressão estava vazia, a sua voz mal audível. Estão a ligar-me, disse. A administração, o meu assistente, repórteres. Não sei como se espalhou tão rápido. A amante olhou para ele com desespero. Arranje isso, por favor. Diga-lhes que não é o que parece. Ele observou-a com derrota. Há um vídeo. Há gravações do hotel. Há um relatório. Não posso arranjar o que foi registrado de 3 ângulos. Ela levantou-se a tremer. Então, vai deixar-me afundar? Ele não respondeu. O silêncio foi a sua confissão. Do outro lado da cidade, a mulher grávida deitava-se finalmente na sua cama. A sua mão repousava sobre o seu abdômen. O seu corpo estava cansado, mas a sua mente, pela primeira vez em muito tempo, estava clara. Tinha a verdade, verificada, registrada, gravada. O mundo já tinha começado a mudar de rumo, não por ela, pelos factos. E enquanto fechava os olhos, a imagem da câmara do estacionamento voltou à sua mente. A luz vermelha a piscar. A testemunha que nunca se distraiu. Amanhã chegariam mais consequências. Mas naquela noite, por fim, sentiu o peso começar a desaparecer. Na manhã seguinte, a calma que a mulher grávida tinha conseguido antes de dormir desapareceu assim que verificou o seu telefone. As notificações estavam saturadas. Os média tinham tomado conta da história durante a noite. Um novo vídeo tinha surgido, gravado por outro hóspede que tinha entrado brevemente no estacionamento e se retirou ao ouvir a discussão. Esse segundo vídeo mostrava com mais clareza como a amante puxava o casaco. Mostrava o tropeço da esposa, mostrava o marido a reagir demasiado tarde. Não havia espaço para interpretações. Era a verdade, sem edição nem ruído. E as gravações do hotel continuavam a ser a prova mais contundente. Ela respirou fundo e deixou o telefone na mesa de cabeceira. O estresse podia causar tensão abdominal, que por vezes se confundia com contrações. Lembrou-se de manter a respiração lenta, manter a rotina, manter-se estável. O bebê continuava a mexer-se normalmente. O seu corpo estava intacto, embora cansado emocionalmente. Tomou um duche, vestiu-se e preparou-se para a sua consulta de acompanhamento com o seu obstetra. Era um passo obrigatório depois de qualquer incidente físico que envolvesse perda de equilíbrio, mesmo que fosse leve. Também era um passo tranquilizador. Na consulta, o batimento cardíaco fetal soou forte e constante na veia através do monitor Doppler. O som preencheu a sala como uma confirmação. A sua obstetra verificou os seus sinais vitais com cuidado. Não há cãibras, não há sangramento. O movimento fetal é normal. O seu ritmo é estável, disse a médica. Geriu o estresse melhor do que muitas pacientes. Ainda assim, quero que descanse o resto do dia. Nada de atividades pesadas. Hidratação. E ligue-me se surgir qualquer sintoma. A mulher assentiu. Essa documentação médica seria crucial em caso de processo legal, mesmo que ela não procurasse protagonismo.
A médica acrescentou suavemente: qualquer contacto físico que afete o equilíbrio durante o segundo trimestre é considerado sério. Mesmo que não haja danos, a lei avalia a intenção e o risco. Ela entendia. Tinha entendido desde a noite anterior. Noutra parte da cidade, o marido estava sentado numa sala de conferências ao lado de 2 advogados da sua empresa. O seu fato estava impecável, mas o seu rosto não. Continuava pálido, com os ombros tensos e as mãos entrelaçadas. Os advogados projetaram fotogramas da gravação no ecrã. Fotograma 1. A amante a estender a mão. Fotograma 2. Contacto com o casaco. Fotograma 3. A esposa a cambalear na direção do pilar. Fotograma 4. O marido a reagir tarde. Não havia um único ângulo que o favorecesse, nenhum que favorecesse a amante. As imagens eram irrefutáveis. Um dos advogados falou sem rodeios. Não há forma de afastar a responsabilidade dela, e a sua presença no incidente cria um risco de reputação para a companhia. Devemos preparar-nos para a reação do público, os investidores e os processos legais. O marido fechou os olhos por um momento. Ela não queria magoá-la. A intenção não muda a avaliação do risco, respondeu o advogado. O problema é que houve contato com uma mulher grávida. Em muitos estados, isso é considerado agressão menor com agravantes por gravidez. Ele cerrou os punhos. O que é que isso significa para nós? Que haverá consequências e que deve esperar ações disciplinares. Enquanto isso, a amante tinha passado a noite no seu apartamento. Não tinha dormido. Verificava repetidamente os vídeos, os comentários, as mensagens. Alguns dos seus contactos aconselhavam-na a apagar as suas redes. Outros diziam-lhe para contratar um advogado. O seu local de trabalho já a tinha colocado em suspensão imediata. Ao meio-dia, finalmente ligou para um advogado. Ele foi direto. Com as provas que existem, o caso não está a seu favor. Há contacto físico, claro. Há risco para uma grávida. Deve preparar-se para enfrentar acusações. Ela chorava abertamente. Mas eu não queria fazê-lo. Ela provocou-me. Entrou para me apanhar. O vídeo não mostra provocação, disse o advogado. Ela estava calma, você não. Fez-me sentir encurralada. Sentir-se encurralada não serve como defesa legal. O que se avalia é a ação, não a emoção por trás dela. Ela cobriu o rosto. Todos pensam que sou um monstro. O advogado silenciou-se por um momento. O problema é que há evidência, múltiplas câmaras, e o público já tomou uma posição. Nesse mesmo momento, o gerente do hotel reunia-se com um detetive da polícia local. Revisaram os vídeos juntos. O detetive observou os ângulos várias vezes. Isto é agressão, concluiu. A intensidade não importa. Houve contacto. Houve perda de equilíbrio. Com uma mulher grávida, o Estado exige revisão imediata. O gerente perguntou: qual é o próximo passo? Vamos ligar para a vítima para a sua declaração formal. Depois ligaremos para a suspeita. Depois, a procuradoria avaliará as acusações. O detetive imprimiu os registros e adicionou-os à evidência. Tudo devia ser mantido impecável. Quando a polícia ligou para a mulher grávida naquela tarde, ela respondeu com calma. Foi à esquadra acompanhada de uma amiga. Deu a sua declaração completa, clara, sem exagerar. Cada detalhe coincidiu com o relatório do hotel. Não precisava de enfeitar nada. O vídeo falava por ela. O detetive perguntou se precisava de proteção adicional. Ela não tinha certeza. O detetive recomendou-lhe que considerasse uma ordem de restrição temporária. Vou pensar nisso, disse ela. Ao sair, viu um pequeno grupo de repórteres. Alguns reconheceram-na. Microfones levantaram-se. Perguntas voaram. Ela não respondeu. A sua amiga guiou-a para o carro. O seu coração batia rápido.
Mas o bebê deu um pequeno movimento tranquilo, como um lembrete. A evidência continuava a acumular-se. A história já não podia ser escondida. A verdade estava a formar o seu próprio caminho, e a fase seguinte mudaria tudo. Pelo final da semana, o que tinha começado num estacionamento escuro já não era um assunto privado. Tinha se tornado um ajuste de contas público. Os vídeos, as declarações, as gravações de segurança, a intervenção da polícia e as análises legais a circular nas redes tinham formado uma narrativa impossível de reverter. Ninguém podia mudá-la, nem o marido, nem a amante, nem os advogados, nem a equipa de relações públicas da empresa, e muito menos a internet, que já tinha decidido quem era quem nesta história. A mulher grávida tentava manter-se afastada das redes tanto quanto podia. O seu obstetra lembrava-lhe em cada consulta. Menos estresse significava melhor ritmo cardíaco, melhor descanso e mais estabilidade durante o segundo trimestre. Ela seguia a sua rotina com disciplina. Caminhadas suaves, boa hidratação, refeições leves, descansos frequentes. Verificava o movimento do bebê todos os dias, anotando cada bater de asas reconfortante. Evitava os comentários online, exceto quando era estritamente necessário. Respondia aos telefonemas do detetive com serenidade, sem levantar a voz, sem permitir que os detalhes abalassem a sua calma. Fazia tudo bem, tudo seguro, tudo responsável. Mas o mundo à sua volta continuava a girar com violência. A empresa do marido convocou uma reunião de urgência da administração, não virtual, presencial. O tipo de reunião que só era agendada quando o problema era grave. Ele chegou com um fato impecável, mas com o rosto derrotado. Na sala havia executivos, advogados e membros da administração que há anos evitavam escândalos, protegiam investimentos e cuidavam de reputações. Não lhe ofereceram um sorriso, apenas um cumprimento seco. Um membro abriu um laptop e projetou manchetes num ecrã. O diretor executivo fica em silêncio enquanto o vídeo viral mostra ataque à mulher grávida. Acionistas exigem responsabilidade após escândalo relacionado com o CEO. Indignação pública aumenta após confirmação de agressão em gravações do hotel. O marido murmurou: "Isto não tem a ver com a empresa, é um assunto pessoal." Uma mulher da administração respondeu sem levantar a voz: "Tornou-se assunto da empresa no momento em que a sua vida pessoal criou um risco para a marca." Outro acrescentou: "3 investidores congelaram acordos. Um contrato de 8 milhões está suspenso." O marido cerrou o maxilar. "Estou a cooperar. Tenho sido transparente." "Não foi transparente antes", respondeu o outro. "Não conosco, não com a sua família. Agora, todos pagamos as consequências." O advogado-geral tomou a palavra. "A amante provavelmente enfrentará acusações por agressão. Os promotores estão a avaliar agravantes por gravidez. A sua presença no incidente afeta a sua credibilidade, e isso afeta a confiança do mercado." O marido engoliu em seco. "O que é que isso significa?" "Que votaremos a sua suspensão temporária até que os processos legais terminem." Ele baixou o olhar para a borda da mesa. "Não podem fazer isto." "Podemos e devemos." A votação foi unânime. Ele não voltou a protestar. Enquanto isso, a amante estava no escritório do seu advogado. Os seus olhos estavam inchados, a sua maquilhagem arruinada. A mulher que ali se via não tinha nada em comum com a figura segura e sedutora do estacionamento. O advogado colocou um documento à sua frente. A procuradoria apresentou acusações. Ela leu com a voz quebrada: "Agressão." "Sim, agressão menor. Contato físico intencional que causa instabilidade. E devido à gravidez, a lei exige uma revisão agravada." Ela negou com a cabeça.
Mas ela não caiu, não se magoou. A intenção não basta para se defender, disse o advogado. O que importa é o risco e o dano potencial. A amante respirou trêmula. O meu trabalho suspendeu-me. O meu senhorio viu o vídeo. Os meus pais não me atendem. Estou a perder tudo. Deve concentrar-se no processo legal, respondeu ele. Isto não se trata de perseção pública. É um caso com evidência contundente. Ela desabou a chorar. Eu não sou violenta. O advogado respondeu com suavidade. Fez algo violento. A mulher grávida recebeu a notícia das acusações naquela tarde. O detetive ligou-lhe com um tom formal. Ela ouviu sentada no sofá, uma mão sobre o seu ventre. O bebê mexia-se com calma. A procuradoria vai avançar, disse o detetive. A sua declaração foi clara. A gravação do hotel foi decisiva. Obrigada, respondeu ela. Só queremos que tudo seja tratado de forma correta, e assim será, disse ele. A senhora agiu com calma e clareza. Isso influencia muito. Quando desligou, sentiu uma mistura de alívio e peso. A justiça não era rápida, não era dramática. Era um processo lento, firme e estruturado. Como o batimento estável que tinha ouvido na consulta dias antes, a sua amiga, sentada à sua frente, perguntou: Como se sente? Cansada, disse, mas forte. A amiga assentiu. Fez o correto. Ela sabia. Tinha feito o que a lei esperava. O que uma mãe devia fazer. Documentou. Não exagerou. Não brigou. Não respondeu à violência com violência. Apenas disse a verdade. E agora o mundo estava finalmente a ouvi-la. Naquela noite o marido chegou à sua porta. Não ligou primeiro. Apenas apareceu. Tinha os ombros descaídos, o olhar quebrado. Parecia mais pequeno do que nunca. Ela abriu a porta, mas não o convidou a entrar. A administração removeu-me, disse ele. Ela assentiu. Imaginei. Dizem que não posso liderar, que perdi o critério. A sua voz quebrou-se. E sei que tem razão. Eu não queria isto. Não queria arrastá-la para um escândalo. Não queria pôr em risco a si nem ao bebê. Ela olhou para ele com serenidade. A intenção não apaga as consequências. Ele engoliu em seco. Quero arranjar isso. Não pode, respondeu ela em voz baixa. Só pode aceitar o que fez. Ele entendeu de imediato que já não havia espaço para recuperar a confiança. A verdadeira perda não era o status, era o seu respeito. Recuou um passo. Sinto muito. Ela não respondeu. Fechou a porta. O seu mundo não estava a desmoronar-se. O dele, sim. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade tinha espaço para respirar. 3 meses de audições, declarações, relatórios, depoimentos, controlos médicos e atenção pública constante. 3 meses de recuperação estável para a mulher grávida e 3 meses de consequências a acumularem-se para os outros. O tempo tinha uma forma particular de clarificar tudo, e a verdade tinha deitado raízes muito antes de um tribunal a reconhecer oficialmente. Agora ela estava a entrar no 3º trimestre. O seu ventre estava mais redondo, os seus passos mais lentos, mas firmes. O seu obstetra vigiava-a de perto. Controlos frequentes, monitorização do batimento cardíaco fetal, ecografias a confirmar um desenvolvimento saudável. Ela seguia todas as recomendações. A sua saúde estava estável. O bebê estava forte e não tinha havido complicações decorrentes do incidente, algo pelo qual agradecia todos os dias. A data da audiência chegou numa manhã tranquila de primavera. O ar fora do tribunal estava fresco. A luz do sol brilhava sobre os degraus de pedra. Um grupo de repórteres esperava, mas com distância respeitosa. A agressão a uma mulher grávida era uma acusação séria, e a maioria dos jornalistas tratava-a com cautela em vez de sensacionalismo.
A mulher grávida chegou acompanhada da sua amiga e da sua advogada. Usava uma blusa creme, um casaco camel aberto para acomodar o seu ventre e sapatos de apoio. Cada movimento era medido e consistente com as indicações médicas. Caminhava devagar, mas com dignidade. Lá dentro havia silêncio, sem caos, sem gritos, apenas procedimento e consequência. A amante entrou minutos depois, acompanhada do seu advogado. A sua postura era rígida, os seus olhos vermelhos, a sua expressão vazia. Já não restava vestígio da mulher segura e provocadora do estacionamento. Vestia um blazer preto, blusa simples e calças escuras, o cabelo apanhado. Não olhou para a mulher grávida, nenhuma vez. O marido estava sentado mais atrás na galeria. O seu fato estava perfeito, mas a sua presença não. Parecia mais pequeno, como se o peso dos últimos meses lhe tivesse comprimido os ombros. A sua empresa já o tinha substituído. A sua reputação estava danificada, a sua vida pessoal feita em pedaços. Naquela noite, dormiria num apartamento silencioso, com um futuro que ele próprio tinha destruído. O juiz entrou, todos se puseram de pé e a audiência começou. O procurador apresentou o caso com uma clareza fria. Depois, as gravações do estacionamento apareceram num ecrã grande. Embora o vídeo não tivesse som, o que mostrava era mais do que suficiente. A amante a puxar o casaco, a mulher grávida a perder o equilíbrio, o marido a reagir tarde, o momento congelado com precisão absoluta. A sala permaneceu em silêncio, nem um suspiro. O advogado de defesa tentou suavizar o ocorrido. Falou de estresse emocional, de mal-entendidos, de uma perda de equilíbrio não intencional. Mas as câmaras não permitiam reinterpretações. A lei dava prioridade ao risco, ainda mais quando havia uma gravidez. O juiz foi claro no seu veredicto. A amante foi declarada culpada de agressão menor, com agravantes por envolver uma mulher grávida. A sentença incluiu horas de serviço comunitário, aulas obrigatórias de gestão da raiva, liberdade condicional e uma ordem que a proibia de contactar a vítima. Sem prisão, sem castigos extremos, apenas responsabilidade. Quando a audiência foi dada por terminada, a amante deixou-se cair na sua cadeira. Não chorou, não gritou. Apenas ficou a olhar para o vazio, como se finalmente entendesse o peso do que tinha feito. A mulher grávida levantou-se com cuidado. A sua amiga estava ao seu lado, pronta para ajudar se precisasse. Ela não se aproximou da amante. Não disse nada. Não era preciso. A justiça já tinha falado. Caminhou na direção da saída sem olhar para o marido. Ele baixou o olhar, incapaz de a encarar. Murmurou um pedido de desculpas que ela não ouviu, ou talvez tenha decidido ignorar. Algumas portas não se fecham com ruído, fecham-se com silêncio. Lá fora, o sol estava mais quente. Descer os degraus parecia mais fácil. Os repórteres fizeram perguntas, mas a sua advogada respondeu por ela. A mulher grávida não precisava de se dirigir ao público. A verdade já existia, sem que ela a repetisse. Regressou à casa e deitou-se no sofá, uma mão sobre o seu ventre. O bebê deu um ligeiro pontapé. O seu obstetra tinha-lhe pedido para descansar o dia todo. Ela obedeceu sem protestar, agradecida pela calma. Naquela tarde, trabalhou no quarto do bebê. Ainda não estava terminado, mas colocou pequenos detalhes. Uma manta dobrada sobre a cadeira de balanço. Um pequeno bore pendurado num cabide. Uma lâmpada quente acesa sobre o móvel. Esses gestos tranquilizavam-na. Enquanto ajeitava um quadro na parede, entendeu com clareza. Não tinha ganhado a gritar. Não tinha ganhado a empurrar. Não tinha ganhado a humilhar ninguém. Tinha ganhado com a verdade, com a calma, com a evidência, com a lei e com a força que a tinha acompanhado
desde antes de alguém a gravar num vídeo viral. Naquela noite, a sua amiga ligou e perguntou: "Como se sente agora?" Ela respondeu: "Mais leve." Nos dias seguintes, a história desapareceu pouco a pouco das manchetes. Outras notícias a substituíram. O mundo continuou a avançar e a sua vida também. As suas consultas pré-natais decorreram sem problemas. A sua pressão estava estável. O crescimento do bebê era normal. A sua casa estava tranquila. A sua mente também. E semanas depois, quando entrou em trabalho de parto, o processo foi suave. O seu bebê nasceu saudável, com um choro forte e um coração estável. Enquanto o segurava sob as luzes suaves do hospital, um sorriso tranquilo apareceu no seu rosto. Não era triunfo, não era vingança. Era paz. Uma paz merecida. Sussurrou: "Conseguimos. Sem câmaras, sem escândalo, sem sombras, apenas a vida nova e o peso leve de ter escolhido a clareza sobre o caos." O caminho tinha começado num estacionamento frio. Terminou ali, numa sala quente e cheia de luz, com o tipo de vitória que não precisava de testemunhas. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro pertencia-lhe por completo. Deixe um comentário aqui embaixo se esta história tocou o seu coração. Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais histórias onde a verdade sempre prevalece.